Olá, pessoas! Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra que o Espírito Santo tem trazido ao meu coração. Vamos hoje falar sobre Gênesis 23. Que o Senhor tem muito trazido, há um tempo ao meu coração, é que devemos ter a missão de orar pelos casamentos dos nossos filhos. Sim, orar. Devemos sim já pedir ao Senhor as qualidades necessárias para aqueles que serão companheiros dos nossos filhos, sejam esposas ou maridos, né? Aqui em casa, como eu tenho 3 meninos, eu já oro pelas esposas já há algum tempo. Já peço para Deus que sejam mulheres de Deus, que sejam mulheres tementes ao Senhor, que sejam mulheres que realmente entendam a necessidade de família, de um casamento para sempre, de não desistir na primeira adversidade, de não desistir na primeira crise financeira e de saber juntos buscarem toda a solução para todas as diferenças, para todas as limitações, para todas as dificuldades que eles tiverem. Inclusive, para alguns amigos próximos, eu falo que eu oro pela minha Ruth. Para quem conhece a história de Ruth e Noemi, né? Ela foi a nora que não desistiu da sogra, mesmo quando o seu marido faleceu, né? Veio a falecer. E ela permaneceu ali cuidando de Noemi como sogra e teve um segundo relacionamento, não é? E permaneceu ali, dando uma alegria, um momento novo para a vida de Noemi. E eu, como sogra, claro que eu desejo a minha Ruth. E espero em Deus, né, que além disso, o meu filho, ou seja, os meus filhos, né, sejam para elas, sejam para a Ruth ou as Ruths, não é? O cuidador zeloso, né? Como foi Boaz, o segundo casamento, que é o que retrata a Bíblia, né? Aquele que protegeu, aquele que cuidou dela, aquele que realmente deu para ela uma família e fez perpetuar a linhagem dela, né? Que os meus filhos sejam esse também para elas, né? Que eles tenham esse sentimento, né? Esse compromisso de serem bons maridos, de cumprirem o papel deles. Então vamos lá, hoje vou ler aqui Gênesis 23 e mostrar para vocês na Bíblia, na palavra, como é importante a gente também se antecipar em orar pelos casamentos dos nossos filhos, pelos futuros relacionamentos deles. Aqui, Abraão chamou o servo da casa dele em 23:2 e falou para ele assim: disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía. Então, isso aqui era um servo de confiança de Abraão. Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Então, assim, esse juramento, né, a ordem de Abraão, é justamente porque existia uma direção de Deus naquela época em que se devia casar com as pessoas do seu povo, né, do mesmo povo de Israel, da mesma linhagem. E ele pede para que o servo prometa que ele vai fazer cumprir isso na busca pela esposa de Isaque. E aí o servo viajou, né? Foi lá na terra que era a terra de Abraão, a terra que o Senhor pediu para que Abraão saísse, né, da sua parentela e fosse para a terra prometida. E foi lá na terra do Abraão pedir, visualizar, né, uma esposa para Isaque. E aí ele chegou num poço com os camelos, né, depois de ter feito uma longa viagem. Ele orou a Deus e disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com meu senhor.
Então essa foi a forma, o sinal que o servo de Abraão pediu para Deus, para ele ter certeza que aquela seria a esposa que Deus tinha para Isaac. Que essa esposa, quando chegasse lá à beira do poço para encher os seus cântaros de água, ela não só servisse a ele com água, como também servisse aos seus camelos. E logo depois, né, naquela altura, era a altura das mulheres saírem, né, para encher os cântaros de água lá no poço, saiu Rebeca, né? Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Então, Rebeca, ela era sobrinha neta de Abraão. E ela veio trazendo um cântaro ao ombro, e a moça era muito formosa, de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os seus camelos, até que todos bebam. Então esse foi o sinal que o servo de Abraão pediu, e foi o que Rebeca cumpriu ali ao vê-lo ao poço precisando de água. Então, assim, nós precisamos já de agora realmente orar ao Senhor para cobrir os nossos filhos nesses futuros relacionamentos, porque queremos sim ter uma descendência que deixe o legado, que o legado perpetue por gerações, onde serão famílias concretas, onde serão famílias firmadas na rocha, onde serão famílias que não desistirão, famílias fortes, famílias fundamentadas. Então é necessário que a gente antecipe realmente no reino espiritual esse pedido ao Senhor, né? Essa busca aí, para que nossos filhos possam ser direcionados e possamos ter sinais de Deus quanto àquelas pessoas que realmente se unirão a eles. Pode parecer, né, para alguns uma antecipação ou uma preocupação desnecessária, mas eu vejo que não, porque tudo que acontece na nossa vida real, começa muito antes no espiritual. Então, se tivermos noção do reino do Espírito, se tivermos pelo menos uma percepção de que existe realmente um reino espiritual por detrás de tudo que a gente vive aqui na Terra, no mundo real, a gente vai perceber o quão importante é a gente guardar nossos filhos também de relacionamentos tóxicos, né, de casamentos que aprisionam, que escravizam, né, de homens e mulheres que dizem ser uma coisa antes do casamento e depois do casamento se tornam outros, né? Lobos em peles de cordeiro. Então a gente tem que orar muito antes, pedir a Deus esses sinais, justamente para guardar os nossos filhos desses casamentos que não vão cumprir a ordem do Senhor de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então vamos buscar, né, no Senhor, nos antecipar em oração, em jejum, em explicação também para eles, né, para nortear eles quais são as qualidades que eles têm que buscar em uma esposa ou em um marido, porque não é só a aparência, não é só a beleza, não é só o lindo que vai formar uma família fundamentada, uma família firmada na rocha. Então vamos, né, juntos, estar orando, guardando os casamentos, futuros casamentos dos nossos filhos, os futuros relacionamentos, os futuros genros, as futuras noras, né, para que a gente possa realmente sentir lá na frente aquela sensação de dever cumprido, né, de não só ter feito um casamento, mas de ter realmente dado uma família para os nossos filhos, tá bem? Espero que isso tenha contribuído com vocês mais uma vez, que vocês tenham sido impactados com essa mensagem. Se vocês não pensaram em algum momento sobre isso, possam pensar, que possam buscar de Deus isso também e seguir agora em diante, orando pelo futuro casamento, né, dos nossos filhos. Que Deus abençoe vocês grandemente e que a palavra do Senhor, a sabedoria que vem de Deus, que vem do alto, possa seguir acompanhando vocês a todo tempo. Beijinhos e até a próxima.